Cara, eu tô achando esse negócio mais doido, usar o microfone da Madonna, assim, muito anos 80. Eu, um cara reacionário, retrógrado, conservador, usando um trem desse, falando sobre a cultura do futuro, né? Então, isso é uma loucura que, na verdade, o que norteia o trabalho na cultura, né? É a ousadia, a tentativa de fazer algo que a gente possa ir além, pisar fora, entrar em um circuito que é o não previsível, aquilo que a gente pode entender como aquilo que a gente não domina muito, com muita clareza, que a gente tem algumas dúvidas, muitas incertezas, e aquilo que faz a gente caminhar por aquilo que nos move, talvez, a felicidade. Eu tenho muito receio em usar esse termo, porque é tão subjetivo, né? Mas, por exemplo, aí assim, a perspectiva de inovação em relação à cultura, que é o que me pediram para falar aqui, eu tenho muita incerteza para falar sobre isso, porque, primeiro que a cultura é o território onde a gente não consegue tatear as coisas, porque ela está intimamente relacionada ao subjetivo, né? À capacidade de criar do ser humano, onde a gente pode ser o que a gente não é nessa vida. E aí, nesse sentido, eu sempre cito o trabalho de um cara chamado Rogério Skylab, lá do Rio de Janeiro, que na vida real o cara é um servidor público do Banco do Brasil, e no trabalho estético dele ele diz coisas das mais absurdas, as mais loucas possíveis, de pedofilia, de derrame, de coprofagia, de coisas muito agressivas no nosso dia a dia, assim, só que no território da estética, no território do subjetivo, e ali vale tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar com cultura, foi da forma mais egoísta e limitada possível, porque, na verdade, assim, eu, como todo moleque que teve a infância nos 80, início da adolescência, nos anos 90, eu ouvi o Planet Hemp, eu ouvi o Raimundos, tinha uma referência da Legião, dos Titãs, dos Engenheiros, dos Paralamas, e queria ter uma banda, como todo adolescente que se prezasse. E eu sou de um período anterior, talvez a grande parte das pessoas esteja ouvindo aqui. Na minha época, ser nerd era pai, assim, era o cara que não pegava mulher, o cara que dava errado na vida, o cara que só pensava em estudar, o cara que era um problema, assim. Eu não queria ser nerd, eu queria pegar as mulheres, né? Eu queria fazer as coisas certas. Então, assim, sou trouxa, né? Aí, assim, e depois eu vi que mudou, né? O nerd hoje é massa. O cara anda com toalha, o cara é muito doido, né? Então, assim, aí eu queria montar uma banda e tal, não sei o quê, aprendi a tocar violão muito mal, até hoje toco muito mal, montei minha banda. E aí chega o dilema, né? Onde tocar, o que fazer para minha banda se apresentar. E aí, já tinha alguns festivais consolidados na cidade, né? Já tinha uma cultura de rock independente emergindo na cidade nesse momento. E eu não era da panela, eu não era daquela galera lá, e minha banda era ruim, não tinha a menor condição de tocar no festival, não tinha possibilidade. E aí, da forma mais egoísta, mais boçal possível, eu falei assim, eu vou montar meu festival, fazer a minha festa, que eu toco na hora que eu bem entender. E daí, simples, assim, não tem dilema, sabe? E aí, daí surge o Vaca Amarela, né, que esse ano vai para a 10ª edição já. Quando surge Vaca Amarela, nem no meu devaneio mais megalomaníaco imaginava que ele ia chegar na 10ª edição, eu sou uma referência e as pessoas iam comentar ele, criar expectativa, nomes que eu ouvia na infância, como Lobão, por exemplo, tocar num festival que eu nunca imaginava isso, assim, a minha ambição era tocar e ter pessoas para receber aquilo que eu tinha a dizer, mesmo da forma errada, que na minha cabeça circulava. E aí, só que isso evolui. E aí eu acho que entra o aspecto da inovação que preciso dizer a vocês. O que eu entendo assim, em relação ao trabalho na cultura inovador? É na questão do comportamento. A coisa que eu fico mais feliz no mundo é quando eu vejo um casal gay no evento da Fósforo. Assim, porque ali eu observo uma mudança, uma transgressão de paradigma. Quando eu vejo dois homens se beijando no evento da Fósforo, e as pessoas circulando, vendo aquilo com absoluta naturalidade, eu percebo que ali está o caráter inovador da cultura, onde você pode alterar a sua forma de entender o mundo por meio de comportamentos em que
a religião, a família, a sociedade falam para você que são equivocados. Quando eu ouvi, criado numa família de classe média baixa, primeira vez que eu ouvi o Racionais MCs, 1993, que lá rachou minha cabeça assim no meio. Falei, cara, existe pobre, existe preconceito, existe racismo no Brasil. Não tinha a menor dimensão disso tudo, assim. Então, o Racionais MCs mudou a forma de eu entender a sociedade brasileira. Mano Brown é responsável por isso. E aí eu lendo, cara, há 2 anos, não, ano passado, foi um pouco antes do Rage Against the Machine tocar no Brasil, o Tom Morello, guitarrista da banda, deu uma entrevista falando que ele era um adolescente, na verdade, de classe média alta dos Estados Unidos, e 2 bandas foram responsáveis pela forma dele modificar a perspectiva de mundo. Foi o The Clash e o Public Enemy. Que ele entendeu as dificuldades de uma sociedade que não diziam respeito à realidade específica que ele vivia. Assim como o Racionais não falava daquilo que eu vivia, que os meus problemas eram o quê? A inflação subiu, o salário arrochou, então não vai dar para viajar nas férias, a gente vai ter que ficar aqui em Goiânia mesmo, ou ir só para Caldas Novas. Então, assim, era um problema, só que era um problema com a classe baixa, né? Não era um problema de, pô, o cara matou você porque você é preto, ou você tomou uma porrada porque você é gay. Então, assim, existe uma hierarquia diferente de problemas aí, né? Existe uma hierarquização que coloca isso em outra perspectiva. E aí, o meu trabalho em cultura se envolve com isso, porque, naturalmente, eu não consigo, até pela... Como é que eu não consigo? Talvez eu não tenha todos os elementos necessários, como uma CUFA, por exemplo, para trabalhar a questão da periferia, da exclusão, porque não está no meu DNA, não está na minha constituição intelectual. Agora, o preconceito é uma coisa muito latente na sociedade em que eu vivia. E aí o meu trabalho em cultura, ele se norteia socialmente na perspectiva de inovação, nesse sentido, de tentar entender primeiro a questão da sexualidade. Cada um faz, assim, o que 2 adultos fazem de forma consentida, 2 ou mais adultos fazem de forma consentida, entre 4 paredes, diz respeito a eles. Assim, é consentido. Todo mundo maior de 18, meu amigo, vale tudo, sabe? Todo mundo afim, beleza, rolou. A perspectiva em relação às drogas é outro fator que é muito latente na cultura. Os meus maiores ídolos todos eram dependentes químicos, todos. Então, assim, como é que eu posso falar que esse cara é bandido se o cara é um gênio, no meu entendimento? Eu percebo que a cultura trabalha nessa perspectiva. Todas as pessoas que eu admiro eram drogadas. E aí, o cara é bandido, o cara tem que ser preso por causa disso? Ou assim, ou o cara consegue administrar isso de forma saudável e ter uma perspectiva criativa em relação a isso? É válido? Cada um escolhe a forma que morrer, seja pelo McDonald's, seja pela cocaína. Opção. Sabe, tudo é droga. Ou seja pela Rede Globo. Sabe, ver a novela das 8 é a pior das drogas, né? Pô, nem... Então, assim, cada indivíduo escolhe a forma como quer morrer. Se o cara quer morrer de cirrose, de overdose ou de estupidez, direito. Assim, é legítimo do cara escolher a forma como morre. Então, eu não consigo entender da forma em que os Estados Unidos impôs ao restante do mundo a questão das drogas como uma questão de polícia. E a cultura é um elemento fundamental de você trabalhar isso, porque os grandes nomes... Você pega todos aí. Quem que você admira, de verdade? Pensa. Duvido que nunca fumou um baseado, duvido que nunca tomou um porre, duvido que nunca cheirou uma carreira de cocaína. Duvido. Entendeu? A não ser que seja Jesus Cristo. Aí é um grande nome, mas não é da cultura, é da fé. A gente nem tem comprovação científica da existência do próprio. Então, é outra perspectiva. Vamos falar de cultura, de arte, desse segmento. Aí eu comecei a entender... e a tentar trabalhar em sociedade. E aí você começa a esbarrar nas limitações, cara, que se colocam quando você tenta desenvolver uma perspectiva um pouquinho diferente do convencional. Porque o normal é falar que o viado é um problema, que o maconheiro tem que ir para a cadeia e que o legal, a tradição, a família é propriedade. Mas aí você vai discutir que tipo de propriedade? Aí entra em outra conversa, que também aponta para essa inovação em relação à cultura. O que é propriedade? Por exemplo, eu não consigo entender, vocês vão entender onde eu vou chegar, eu não consigo entender uma música ser propriedade de alguém. Por exemplo,
o Carta ao Tom, música de 1977, gravada ao vivo no Canecão, por Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Miúcha e Toquinho. Aquela música é deles? Bom, aquela interpretação é deles, aquela música não é deles. Aquela música diz respeito a todo o povo brasileiro. O cara cita elementos que, se eles não tivessem nascido e formado seu pensamento no Brasil, seria impossível eles construírem aquilo. Então, assim, como é que alguém vem e fala que essa música é deles? Você baixar eles na internet, você é um criminoso, você tem que ir em cana, ou você tem que pagar. Calma aí, você tem que pagar pela interpretação, pela sensibilidade do cara em abstrair isso, olha, eu mexo aqui os brincos, faz barulhinho. É doido isso. Então, assim, você pode até tentar buscar o valor dessa prospecção que o cara fez do imaginário coletivo brasileiro. Agora, é dele? Não é dele, né? Convenhamos. Então, quando o Metallica processa o moleque que montou o Napster por conta de direitos autorais, eu acho um equívoco sem tamanho, mesmo sendo um fã absoluto do Metallica. Os caras não entenderam, agora entenderam, né, porque viram que já ia enxugar gelo, uma luta em glória. E eu estou de olho no relógio aqui, para ficar de boa. É uma luta em glória. Você brigar contra essa perspectiva equivocada do direito autoral conservador, reacionário. Eu não consigo entender a música, nem a música, a arte como isso. Então, assim, e aí a gente entra em outro dilema, né? E a subsistência do artista? Como é que o artista? Vai ser por meio do crowdfunding? Funding? Fuck you. Eu sou ruim de inglês, eu sei os palavrões elementares. Então, assim, vai ser por meio disso? Sinceramente, não tenho respostas. Agora, eu entendo que a arte ela é um bem absoluto da humanidade, que ela não pode ser o acesso não pode ser impedido por conta de uma perspectiva do direito autoral. Eu acho que isso é muito pequeno, é muito limitante. E, por exemplo, quem hoje aqui não deve 50% ou mais de tudo que conhece de cultura por meio de download legal, sabe? Então, assim, vamos colocar em xeque também, assim, grandes obras da música brasileira, que estão em catálogo ou não, eu conheci por meio do download legal. Sou um criminoso? Pô, me prendam, assim, mas eu acho que aqui eu rendo melhor do que na cadeia. Assim, mas se quiser me botar na cadeia, talvez eu como... Então, assim, aí para concluir, porque já está chegando na reta final, o que eu acho em relação à cultura e nessa perspectiva que o seminário coloca de inovação? Eu acho que a gente trabalha na questão essencial de comportamento. E aí eu, de forma pessoal, fiz o recorte em 3 perspectivas, né? Só para recapitular, para deixar claro, de sexualidade, de drogas e de direito autoral. Eu acho que se a gente não avançar nisso, fica muito difícil pensar numa cultura, que seja relevante nesse século XXI. Porque se a gente entender que as pessoas tomam porrada na Avenida Paulista, supostamente o centro cosmopolita do Brasil, por estar de mão dada, 2 homens ou 2 mulheres de mão dada, supostamente pensar que uma marcha que defende a legalização da maconha é reprimida pela polícia, com bala de borracha e gás lacrimogêneo, também na Avenida Paulista, no centro cosmopolita do Brasil. E se a gente tentar entender que tem gente, isso aqui no Brasil não acontece porque os mecanismos de controle na internet não são tão eficazes, mas que as pessoas já estão sendo processadas em outros países por baixar música, a gente tem que parar e pensar assim, que tipo de sociedade a gente quer construir? Será que realmente a internet, esse campo revolucionário, ou não é um Aldous Huxley, não é um George Orwell, que vai só aumentar o controle social e transformar todos nós em pastiches de seres humanos? É essa polêmica que eu quero deixar na cabeça de vocês e, infelizmente, eu não tenho resposta porque eu não sou tão legal assim. Muito obrigado, organização. Valeu, gente.